Capítulo 7. Quando Bock viu Elphaba e Galinda novamente, todos os pensamentos de romance lhe fugiram. Foi no pequeno parque triangular do lado de fora do portão de Crage Hall. Ele estava de passagem, desta vez com Avarik como companhia. Os portões estavam abertos e Amavin passou por ele pulando para lá e para cá, com a cara branca e o nariz escorrendo, e uma enxurrada de meninas se esparramava atrás dela. Entre elas estavam Elphaba, Galinda, Shenchen e Pafani e Mila. Livres dos muros, as meninas se amontoavam em círculos de conversinhas ou ficavam debaixo das árvores em estado de choque. Ou se abraçavam, gemiam e enxugavam os olhos umas das outras. Bock e Avarik correram até as amigas. Elphaba estava com os ombros erguidos, como o jugo ossudo de um gato, e o dela era o único rosto seco. Ela guardava uma certa distância de Galinda e das outras garotas. Bock desejava tomar Galinda nos braços, mas ela não olhou para ele mais de uma vez antes de mergulhar o rosto na gola de pele de gambá de Mila. "O que é isso? O que aconteceu?" disse Avarik. "Senhorita Shenchen, senhorita Pafani?" "É horrível demais", gritaram elas, e Galinda concordou com a cabeça. O nariz dela escorreu e sujou a linha da costura da blusa de Mila. "A polícia está aí, e também um médico, mas parece que..." "O quê?" indagou Bock, e se virou para Elphaba. "Elfinha, o que há? O que foi?" "Eles descobriram", respondeu ela. Os olhos da menina estavam vidrados como uma porcelana xiziana antiga. De algum jeito, os canalhas descobriram. O portão se abriu mais uma vez com um rangido e pétalas das flores de trepadeira nascidas no início do outono, azuis e roxas, dançavam com o vento por cima do muro da universidade. Elas pairavam e dançavam feito borboletas, e caíam devagar conforme 3 policiais de capa e um médico com um gorro escuro surgiram carregando uma maca. Um cobertor vermelho cobria o paciente, mas o vento que movimentava as pétalas pegou um canto da manta e a carregou de volta a uma dobra triangular. As garotas guincharam de horror e Amavin correu para endireitar o cobertor, mas, sob a luz do sol, todos tinham baixado o olhar e visto os ombros retorcidos e a cabeça jogada para trás do Dr. de Lamomond. A garganta dele ainda estava atada por cordas congeladas de sangue negro onde um corte arretalhou como se ele tivesse passado por um matadouro. Bock se sentou, enojado e amedrontado, com a esperança de não ter visto a morte, somente uma ferida horrível, mas tratável. No entanto, a polícia e o médico não agiam com pressa, não havia razão para correr agora. Bock se recostou no muro, e Avarik, que nunca tinha visto o bode na vida, segurou as mãos de Bock com força com uma mão e cobriu o rosto com a outra. Logo Galinda e Elphaba se afundaram ao lado dele e houve um choro prolongado, antes que as palavras pudessem ser ditas. Por fim, Galinda contou a história. "Fomos dormir ontem à noite e Amaclut se levantou para fechar as cortinas. Como ela sempre faz. E ela baixou o olhar e disse, quase para si mesma, ora, as luzes estão acesas, o Dr. Bode está em ação de novo." Depois ela espiou com um pouco mais de concentração na direção do quintal. "Ora bolas, não é engraçado?" E eu não prestei atenção, fiquei parada, olhando, mas Elphaba disse, "O que é engraçado, Amaclut?" E Amaclut deixa a cortina bem fechadinha e diz com uma voz esquisita, "Ah, nada não, meus docinhos. Vou descer para dar uma olhada e ter certeza de que está tudo bem, desde que vocês duas estejam na cama." Ela nos dá boa noite e sai, e eu não sei se ela foi até lá ou o quê, mas nós duas caímos no sono e, de manhã, ela não trouxe o chá. Ela sempre traz o chá. Ela sempre traz. Galinda se entregou às lágrimas, afundou e, em seguida, se ergueu, apoiada nos joelhos, e tentou rasgar o vestido de seda preta com palas e rendas brancas. Elphaba, de olhos secos como uma pedra do deserto, continuou a história. "Esperamos até depois do café da manhã, mas fomos até Madame Morrorosa e contamos a ela que não sabíamos onde Amaclut estava. E Madame Morrorosa disse que Amaclut tivera uma recaída durante a noite e estava se recuperando na enfermaria. No início ela não nos deixou visitá-la, mas depois, quando o Dr. de Lamomond não apareceu para dar a nossa primeira aula do semestre, fomos até lá e demos um jeito de entrar. Amaclut estava em uma cama de hospital.
O rosto dela parecia esquisito, como se fosse a última panqueca a ser feita, aquela que sai toda errada. Ama Clute, o que aconteceu com você? Ela não disse nada, embora os olhos dela estivessem abertos. Ela parecia não nos ouvir. Achamos que talvez ela estivesse dormindo ou em estado de choque, mas a respiração estava normal e a cor dela estava boa, apesar do rosto parecer torto. Depois, quando estávamos indo embora, ela se virou e olhou para a mesa de cabeceira. Ao lado de um vidro de remédios e de um copo de água morna com limão havia um prego comprido e enferrujado em uma bandeja de prata. Ela estendeu a mão trêmula até o prego, o pegou e o segurou na palma da mão com carinho. Conversou com ele. Ela disse algo como: tudo bem então, sei que você não teve a intenção de ferir o meu pé no ano passado. Você só estava tentando chamar minha atenção. O mau comportamento é assim mesmo, apenas um pedido por um pouco mais de amor. Bem, não se preocupe, prego, porque vou lhe amar o tanto que precisar. E depois que eu tiver tirado um cochilinho, você pode me contar como foi parar na plataforma da estação ferroviária de Frotica, pois parece um grande salto desde os seus primeiros anos como um gancho comum que segurava uma placa de fechado para a temporada naquele hotel sombrio sobre o qual falava. No entanto, Bock não conseguia dar ouvidos a este disparate. Ele não conseguia engolir a história de um prego vivo, enquanto um bode morto recebia as orações dos integrantes histéricos do corpo docente. Bock não conseguia ouvir o barulho das orações que pediam o descanso do espírito do animal. Não conseguiu assistir à partida do cadáver quando o levaram para fora, pois ficava evidente, com uma breve olhadela para o rosto imóvel do bode, que tudo o que dava a ele sua vivacidade já havia desaparecido. O Círculo Encantado. Capítulo 1. Não havia dúvida alguma na mente de qualquer pessoa que tivesse visto o corpo que a palavra correta, era assassinato. A forma como a pele. Em volta do pescoço estava amontoada, toda endurecida como o pincel de um trabalhador que não foi limpo adequadamente, o oco âmbar brutal no olho. A história oficial era de que o médico quebrou uma lente de aumento, tropeçou em cima dela e cortou uma artéria durante o processo, mas ninguém acreditou. A única pessoa para quem se podia pensar em perguntar, ama Clute, só fazia sorrir quando iam visitá-la com punhados de folhas em pleno amarelamento ou um prato de uvas perta recém-colhidas. Ela devorava as uvas e conversava com as folhas. Era uma doença que ninguém jamais tinha visto antes. Como alguma espécie de pedido de desculpas tardio por sua rispidez inicial para com o bode, que se tornou um mártir, agora Galinda se chamava como ele uma vez a chamou, Glinda. Ela parecia ter sido atingida por uma mudez diante do que aconteceu a ama Clute. Não ia visitar nem discutir a condição da pobre mulher, por isso Elphaba se infiltrava furtivamente 1 ou 2 vezes por dia. Bock pressupôs que ama Clute sofria de uma doença passageira. No entanto, depois de 3 semanas, Madame Morrorosa começou a expressar sua preocupação por Elphaba e Glinda, que continuavam a ser colegas de quarto, estarem sem uma acompanhante. Ela sugeriu que ambas passassem para o dormitório comum. Glinda, que não ia mais encontrar Madame Morrorosa desacompanhada, concordou com a cabeça e aceitou o rebaixamento. Foi Elphaba que surgiu com uma solução, em grande parte para salvar um pingo da dignidade de Glinda. Foi assim que, 10 dias depois, Bock se viu na cervejaria Galo e Abóboras, à espera do cabriolé que vinha da cidade das Esmeraldas no meio da semana. Madame Morrorosa não permitiu que Elphaba e Glinda o acompanhassem, então ele teve de decidir sozinho quais dos 7 passageiros que desembarcavam eram Babá e Nessarose. Elphaba o tinha avisado que as deformidades de sua irmã ficavam muito bem escondidas. Nessarose conseguia até mesmo descer de uma carruagem de maneira graciosa, desde que o degrau fosse firme e o terreno, plano. Ele as encontrou, as cumprimentou. A mulher, Babá, era uma compota de ameixa, vermelha e frouxa, a pele velha parecia prestes a arrastar pelo chão, exceto pelas dobras dos cantos da boca, os rebites carnudos ao longo da margem dos olhos. Mais de 20 anos no fim do mundo da terra dos quadlínguas a deixou letárgica, descuidada e abarrotada de ressentimento. Na idade dela, ela deveria ter podido repousar em algum canto aquecido por uma chaminé. É bom ver um pequeno Munchkin, murmurou ela para Bock. É como nos velhos tempos. Em seguida,
ela se virou e disse para as sombras: venha, minha bonequinha. Se ele não tivesse sido avisado, Boque não teria reconhecido Nessarose como a irmã de Elphaba. Ela não era verde em absoluto, nem mesmo branco azulado como uma pessoa da alta sociedade com má circulação. Nessarose saltou da carruagem com elegância e cautela, e de modo estranho, descendo o calcanhar para tocar o degrau de ferro ao mesmo tempo que o dedão do pé. Com um caminhar estranho como o dela, ela chamava a atenção para os pés, o que afastava os olhos do tronco, pelo menos a princípio. Os pés pousaram no chão, impulsionados até ali pela firme intenção de a equilibrarem, e lá estava Nessarose diante dele. Ela era como Elphaba dissera, linda, rosa, delgada como um talo de trigo e sem os braços. O xale acadêmico por cima dos ombros foi engenhosamente dobrado para amenizar o choque. Olá, bom senhor, disse ela, enquanto sacudia muito de leve a cabeça. As malas estão lá em cima. Você consegue tirá-las? A voz dela era tão suave e afinada quanto a de Elphaba era áspera. Babá impulsionou Nessarose com delicadeza na direção do cabriolé que Boque havia conseguido para eles. Ele viu que Nessarose não se movimentava muito bem quando não tinha uma mão firme contra a qual se recostar. Então agora Babá tem de cuidar das meninas ao longo da vida escolar, disse Babá para Boque enquanto viajavam juntos. Fazer o que se a santa mãe delas está em um túmulo encharcado por todos esses longos anos e o pai está fora de si? Bem, a família sempre foi brilhante, e brilho, como você sabe, entra em declínio de forma brilhante. A loucura é a forma mais brilhante. O velho homem, o eminente Trop, ainda está vivo e é tão lúcido quanto a lâmina de um arado. Sobreviveu a própria filha e a neta. Elphaba é a terceira descendente dos Trop. Ela será a eminência um dia. Como Munshin, você sabe dessas coisas. Babá, não faça fofoca, dói na minha alma, falou Nessarose. Ah, meu bem, não se preocupe. Este Boque aqui é um velho amigo, ou é como se fosse, comentou Babá. Lá nos pântanos do inferno de Quadlin, meu amigo, a arte de conversar foi perdida. Nós coachamos em coro com o que sobrou do povo Han. Vou acabar tendo uma dor de cabeça de tanta vergonha, disse Nessarose de maneira encantadora. Mas eu conheci Elfinha quando ela era pequenininha, contou Boque. Venho de margens agitadas, em pedras do caminho. Devo ter conhecido você também. Basicamente, eu preferia morar em solos de Coven, confessou Babá. Eu era um conforto essencial para a senhora Partra, a segunda descendente dos Trop. Mas, ocasionalmente, visitava margens agitadas. Portanto, talvez eu tenha lhe conhecido quando você era jovem o suficiente para andar por aí sem calças. Como vai você? Perguntou Nessarose. O meu nome é Boque. Esta é Nessarose, disse Babá, como se fosse doloroso demais para a menina se apresentar. Ela só viria para X no ano que vem, mas ficamos sabendo que há um problema com uma Ia Gilikin que ficou maluca. Por isso Babá aqui foi chamada para intervir, e Babá lá consegue deixar a gracinha dela? Dá para ver por que não. Um mistério triste, que esperamos esclarecer, concluiu Boque. Em Crage Hall, Boque testemunhou o reencontro das irmãs, que foi caloroso e gratificante. Madame Morrorosa mandou aquele treco dela, Grommetic, servir o chá e petiscos para as mulheres da família Trop e para Babá, Boque e Glinda. Boque, que começava a se preocupar com o silêncio que Glinda agora tinha como subterfúgio, ficou aliviado ao vê-la lançar um olhar rígido e aprovador para o vestido elegante de Nessarose. Como poderia haver, ele se perguntou se era o que Glinda estava pensando, duas irmãs, ambas desfiguradas, e que se vestiam de maneiras tão diferentes. Elphaba usava o mais humilde dos vestidos escuros, hoje usava um roxo profundo, quase preto. Nessarose, equilibrada em um sofá ao lado de Babá, que a auxiliava erguendo xícaras e amassando pedaços gordurosos de bolo, estava vestida com sedas verdes das cores do musgo, da esmeralda e de rosas verde-amareladas. A verde Elphaba, sentada do outro lado de Babá e dando apoio à menina por entre os ombros enquanto ela inclinava a cabeça para trás para tomar o chá, parecia um acessório de moda. Toda esta disposição é altamente incomum, dizia Madame Morrorosa, mas nós não temos espaço ilimitado para acomodar peculiaridades, infelizmente.
Vamos deixar a senhorita Elphaba e senhorita Galinda, agora é Glinda, queridinha? Que original, vamos deixar as duas velhas amigas como estão e vamos acomodá-la, senhorita Nessarose, junto com sua babá no quarto ao lado do que era ocupado pela pobre ama Clute. É pequeno, mas você deve vê-lo como sendo acolhedor. Mas e quando ama Clute se recuperar? Perguntou Glinda. Ah, mas minha querida, disse Madame Morrorosa, que convicção os jovens têm. É realmente comovente. Ela continuou com uma voz mais maledicente. Você já me contou a respeito das duradouras recorrências desta condição médica incomum. Posso apenas supor que é possível ela ter uma recaída permanente. Ela comia um biscoito de jeito lento, parecendo um peixe, com as bochechas a expandir e recolher como as abas de couro de um fole. É claro que todos nós podemos ter esperanças. Não muito mais do que isso, infelizmente. E nós podemos rezar, disse Nessarose. Ah, bem, sim, isso também, concordou a diretora. Isso fica subentendido entre as pessoas de boa educação, senhorita Nessarose. Bock observou tanto Nessarose quanto Elphaba corarem. Glinda pediu licença e foi embora. A pontada de pânico que Bock sempre sentia quando ela partia foi atenuada por saber que haveria na aula de ciências da vida na semana seguinte, pois com as novas proibições contra a contratação de animais, as universidades tinham decidido dar palestras conjuntas para todos os alunos de todas as faculdades de uma só vez. Bock veria Glinda na primeira palestra coeducativa realizada em X. Ele mal conseguia conter a ansiedade. Embora ela tivesse mudado. Ela certamente havia mudado. Capítulo 2. Glinda estava mudada. Ela mesma tinha consciência do fato. Veio para X como uma coisinha fútil, tola, e agora se via em um covil de víboras. Talvez fosse culpa dela. A menina inventou uma doença absurda para ama Clute, e ama Clute adoeceu dela. Será que era a evidência de um talento inerente para a feitiçaria? Glinda optou por se especializar em feitiçaria este ano e aceitou tudo como castigo por Madame Morrorosa não ter trocado a sua colega de quarto como havia prometido. Glinda não ligava mais. Perto da morte do Dr. de Lamomond, um monte de outras questões agora parecia insignificante. No entanto, ela também não confiava em Madame Morrorosa. Glinda não havia contado a mais ninguém esta mentira estúpida e extravagante. Por isso, não permitiria mais que Madame Morrorosa metesse um dedo sequer na vida dela. E Glinda ainda não tinha coragem de confessar o seu crime involuntário não intencional a ninguém. Enquanto ela se remoía, Bock, aquela pulguinha travessa, continuava a zumbir em torno dela em busca de atenção. Ela estava arrependida de tê-lo deixado beijá-la. Que erro! Bem, tudo isso ficou para trás agora, aquele temor à beira do desastre social. Ela tinha visto as senhoritas Pafane etc. pelo que eram, snobs, superficiais e egoístas, e não era mais amiga delas. Portanto, Elphaba, que não era mais um risco social, tinha todo o potencial de se tornar uma amiga de verdade, se estar atrelada à irmãzinha, aquela boneca quebrada, não atrapalhasse muito. Somente depois de muita insistência Glinda conseguiu fazer com que Elphaba abrisse a boca para falar da irmã, para que pudesse estar preparada para a chegada de Nessarose e o alargamento do seu círculo social. Ela nasceu em Solos de Colven, quando eu tinha uns 3 anos. Contará Elphaba. Minha família tinha voltado para Solos de Colven para visitar. Era uma dessas épocas de seca intensa. Nosso pai nos contou, tempos mais tarde, depois que a nossa mãe morreu, que o nascimento de Nessarose coincidiu com o ressurgimento temporário de água potável nas cercanias. O povo andava fazendo danças pagãs e houve um sacrifício humano. Glinda tinha fixado os olhos em Elphaba, que parecia ao mesmo tempo relutante e espontânea. Um amigo deles, um quadlin soprador de vidro. A multidão, incitada por alguns prentes agitadores da ralé e por um relógio profético, se atirou em cima dele e o matou. Um homem chamado Coração de Tartaruga. Elphaba tinha pressionado as palmas das mãos na parte superior dos rígidos sapatos preto de segunda mão que usava, e manteve os olhos concentrados no chão. Acho que foi por isso que os meus pais se tornaram missionários do povo de Quadlin,
o motivo pelo qual nunca voltaram para Solos de Coven ou para Munchinquinlândia. Mas a sua mãe morreu no parto? Como ela poderia ter sido uma missionária? Ela só morreu depois de 5 anos, falou Elphaba, enquanto observava as pregas do próprio vestido, como se a história fosse uma vergonha. Ela morreu quando o nosso irmão mais novo nasceu. Meu pai o chamou de Casco, em homenagem a coração de tartaruga, eu acho. Então, Casco, Nessarose e eu vivíamos uma vida cigana, passando de um povoado Quadlin para o outro com babá e nosso pai, Frex. Ele pregava e babá nos educava, nos criava e cuidava da casa como ela era, o que não era muito. Enquanto isso, os homens do mágico começaram a drenar o pântano para chegar aos depósitos de rubi. Nunca deu certo, é claro. Eles deram um jeito de perseguir os quadlínguas e matá-los, encurralá-los em campos de concentração para sua própria proteção e matá-los de fome. Eles saquearam a terra, juntaram os rubis e foram embora. Meu pai pirou por causa disso. Nunca houve rubis o suficiente para valer a pena tanto esforço. Ainda não temos um sistema de canais para que a água lendária dos Vincus atravesse todo o país até Munchinquinlândia. E a seca, depois de algumas interrupções promissoras, continua inabalável. Os animais são conclamados a retornar às terras dos ancestrais deles, uma manobra para oferecer aos fazendeiros uma sensação de controlar algo, enfim. É uma marginalização sistemática das populações, Glinda, esse é o objetivo do mágico. Nós estávamos falando sobre a sua infância. Bem, é isso, tudo faz parte desta situação. Não se pode separar as particularidades da sua vida da política. Você quer saber o que comíamos? Como brincávamos? Eu quero saber como são Nessarose e Casco. Nessarose é uma semi-inválida com muita força de vontade. Ela é muito inteligente e pensa que é santa. Herdou o gosto do meu pai pela religião. Não é boa em cuidar de outras pessoas, porque nunca aprendeu a cuidar de si mesma. Ela não tem como. Meu pai exigia que eu ficasse de babá dela durante a maior parte da minha infância. O que ela vai fazer quando o babá morrer, eu não sei. Acho que vou ter de tomar conta dela mais uma vez. Ah, que perspectiva horrível para uma vida, falou Glinda, antes que pudesse se conter. No entanto, Elphaba concordou com a cabeça de forma sombria. Eu não poderia concordar mais com você. E quanto a Casco, Glinda continuou enquanto se perguntava qual dor nova iria remexer. Homem e branco e inteiro. Agora ele tem uns 10 anos, acho. Fica em casa e cuida do nosso pai. Ele é um garoto como qualquer outro. Um pouco sem graça, talvez, mas não teve as vantagens que tivemos. Quais são? Mesmo que por um período curto de tempo, nós tivemos uma mãe. Uma mulher leviana, alcoólatra, imaginativa, inconstante, desesperada, corajosa, teimosa, protetora. Nós a tivemos. Melena. Casco não teve outra mãe além de babá, que fez o possível. E quem era o favorito da sua mãe? Isso não tenho como dizer, eu não sei. Teria sido Casco, provavelmente, já que ele é um menino. Mas ela morreu sem vê-lo, então não teve nem mesmo esse pequeno consolo. O favorito do seu pai? Ah, essa é fácil, falou Elphaba enquanto ficava de pé com um salto, procurava seus livros na estante e se preparava para sair correndo para acabar com a conversa de repente. É Nessarose. Você vai ver a razão quando a conhecer. Ela seria a favorita de qualquer um. Ela saiu do quarto voando sem oferecer mais do que uma breve agitação dos dedos verdes, um adeus. Glinda não tinha tanta certeza sobre considerar a irmã de Elphaba como favorita. Nessarose parecia tão carente. Babá era excessivamente atenciosa e Elphaba vivia sugerindo adaptações no ambiente doméstico para aperfeiçoar o que pudesse. Prender as cortinas neste ângulo em vez daquele, para afastar o toque do sol da pele bonita de Nessarose. Será que podemos deixar a lamparina acesa bem forte para que Nessarose consiga ler? Silêncio, sem conversas tarde da noite, Nessarose foi se deitar e tem o sono muito leve. Glinda ficou um pouco impressionada pela beleza bizarra de Nessarose. Nessarose se vestia bem, ainda que de maneira extravagante.
Ela desviava a atenção de si mesma, porém, por meio de um sistema de tiques sociais quase imperceptíveis, a cabeça abaixada em um ataque repentino de devoção, os olhos a piscar. Era especialmente comovente e irritante ter de enxugar uma gota de lágrima provocada por alguma epifania na agitada vida espiritual interior de Nessarose, da qual as outras pessoas não tinham a menor noção. O que se poderia dizer? Glinda começou a se refugiar nos estudos. As aulas de feitiçaria estavam sendo ministradas por uma nova professora de má reputação, chamada Senhorita Grayling. A menina tinha um respeito fervoroso pelo assunto, porém, como logo ficou evidente, pouca habilidade natural. Em sua forma mais elementar, um feitiço não é nada além de uma receita para a mudança, cantarolava ela para as pessoas. No entanto, quando o frango que ela tentou transformar em um pedaço de pão virou uma bagunça de borra de café dentro de uma folha de alface em forma de xícara, todos os alunos fizeram uma anotação mental de nunca aceitar um convite para jantar com ela. No fundo da sala, se esgueirando e fingindo ser invisível para conseguir observar, Madame Morrorosa balançava a cabeça e fazia um ruído estridente. Uma ou duas vezes, ela não se conteve e interferia. Sem querer dar palpites na aula da feiticeira, protestava ela, mas não teria você, senhorita Grayling, omitido as etapas de ligação e persuasão? É apenas uma pergunta. Deixe-me tentar. Você sabe que tenho uma predileção especial pelo treinamento das nossas feiticeiras. Inevitavelmente, a senhorita Grayling assistia ao que havia sobrado da demonstração que tinha iniciado ou deixava cair a bolsa, desabando em um amontoado de vergonha e humilhação. As meninas riam e sentiam que não estavam aprendendo muita coisa. Ou estavam? A parte boa da falta de jeito da senhorita Grayling era que eles não tinham receio de fazer tentativas por si mesmos, e ela não continha o entusiasmo quando um aluno conseguia realizar a tarefa do dia. A primeira vez em que Glinda foi capaz de mascarar um carretel de linha usando um feitiço de invisibilidade, ainda que somente por alguns segundos, a senhorita Grayling bateu palmas, deu saltinhos e quebrou o salto de um dos sapatos. Era gratificante e encorajador. Não que eu faça alguma objeção, disse Elphaba, um dia, quando ela, Glinda e Nessarose, e, inevitavelmente, Babá, se sentaram debaixo de uma árvore de fruto de perdiz perto do canal do suicídio. Mas eu me pergunto como é que a universidade consegue se safar de ensinar feitiçaria quando o estatuto original era de um unionismo tão absoluto? Bem, não existe nada intrinsecamente religioso ou não religioso na feitiçaria. Disse Glinda. Existe? Não há nada intrinsecamente crente também. Feitiços, transformações, aparições? É tudo entretenimento, explicou Elphaba. É um teatro. Bem, pode parecer teatro, e nas mãos da senhorita Grayling muitas vezes. Parece teatro ruim, admitiu Glinda. No entanto, a ideia central não se trata da sua aplicação. É uma habilidade prática, como ler e escrever. Não é o que se consegue fazer, é o que se lê ou escreve. Ou, com o perdão do trocadilho, o seu encantamento pelo que faz. Papai reprovava vigorosamente, lembrou Nessarose, no tom meigo dos fiéis inabaláveis. Sempre disse que a magia era o ilusionismo do diabo. Que a fé no prazer não era nada além de um exercício para distrair as massas do verdadeiro objeto da devoção delas. Esta é a fala de um unionista, falou Glinda, sem se ofender. Uma opinião sensata, se o que se enfrenta são charlatães ou artistas de rua. No entanto, a feitiçaria não precisa ser assim. E quanto às bruxas comuns nos Glicus? Dizem que elas encantam as vacas que importaram de Munchinquinlândia para que elas não se dirijam, com seus mugidos, até a beira de um precipício. Quem poderia se dar ao luxo de colocar uma cerca em cada beira de lá? A magia é uma habilidade local, uma contribuição para o bem-estar da comunidade. Ela não precisa suplantar a religião. Pode não precisar, comentou Nessarose, mas se tende a suplantar, então será que temos o dever de desconfiar dela? Ah, bem, desconfiar eu desconfio da água que bebo, pode estar envenenada. Disse Glinda. Isso não significa que eu tenha parado de beber água. Bem, eu não acho sequer que seja uma questão tão importante, confessou Elphaba. Penso que a feitiçaria é algo trivial.
Só diz respeito a si mesma em grande parte, não leva a lugar algum. Glinda se concentrou com toda a força e tentou fazer o sanduíche de Elphaba levitar sobre o canal. Ela só conseguiu explodir o treco em uma pequena combustão de maionese, cenoura ralada e azeitonas picadas. Nessarose perdeu o equilíbrio por conta das risadas e Babá teve de escorá-la de novo. Elphaba ficou coberta de pedaços de comida, que ela mesma catou e comeu, para desgosto e gargalhadas de todos os outros. São só efeitos especiais, Glinda. Não há nada ontologicamente interessante na magia. Não que eu acredite no unionismo também, protestou Elphaba. Sou uma ateia e uma espiritualista. Você diz isso só para chocar e escandalizar, acusou Nessarose de maneira afetada. Glinda, não ouça nenhuma palavra do que ela diz. Elphaba sempre faz isso, geralmente para provocar papai. Papai não está aqui. Elphaba lembrou à irmã. Eu assumo o lugar dele e fiquei ofendida, disse Nessarose. É bem fácil empinar o nariz para o unionismo quando você ganhou um do Deus inominável. É muito engraçado, não é, Glinda? Que imaturo. Ela parecia extremamente zangada. Papai não está aqui, repetiu Elphaba, em um tom que beirava o laudatório. Você não precisa correr em defesa pública das obsessões dele. O que vocês chamam de obsessões são os artigos da minha fé, comentou ela com uma objetividade fria. Bem, você não é uma má feiticeira para uma iniciante, falou Elphaba ao se virar para Glinda. Você fez uma boa zona com o meu almoço. Obrigada. Não pretendia atirá-lo em você. Mas estou cada vez melhor, não é? E melhor em público. Uma demonstração chocante. É exatamente o que papai teria lamentado a respeito da feitiçaria. O apelo fica todo na superfície, argumentou Nessarose. Concordo, ainda tem gosto de azeitonas, concluiu Elphaba ao encontrar um bocado de azeitonas pretas na manga da própria roupa e o segurando, bem na ponta do dedo, diante da boca da irmã. Quer experimentar, nessa? Mas Nessarose virou o rosto e se perdeu em uma oração silenciosa. Capítulo 3. Poucos dias depois, Boq conseguiu chamar a atenção de Elphaba no intervalo da aula de Ciências da Vida, e eles se encontraram em uma alcova perto do corredor principal. O que você acha deste novo professor, o Dr. Nikidic? Perguntou ele. Acho que é difícil prestar atenção nele, mas isso é porque ainda quero ouvir o Dr. de Lamomond e não consigo acreditar que ele se foi. No rosto dela havia um olhar de submissão lúgubre à impossível realidade. Bem, isso é algo sobre o qual estou curioso. Você me contou tudo sobre os avanços do Dr. de Lamomond. Sabe se o laboratório dele já foi liberado? Talvez haja algo lá que valha a pena procurar. Você levou as anotações para ele, será que elas não poderiam servir de base para alguma proposta ou pelo menos para um estudo mais aprofundado? Ela olhou para ele com uma expressão rígida e intensa. Você acha que já não pensei nisso? É claro que dei uma passadinha lá no dia em que o corpo dele foi encontrado. Antes que alguém pudesse lacrar a porta com um cadeado e magias de ligação. Boq, você acha que sou boba? Não, não acho, portanto me diga o que encontrou. As descobertas dele estão bem escondidas e, apesar de existirem furos colossais na minha formação, estou estudando isso por conta própria. Quer dizer que você não vai me mostrar nada? Ele ficou pasmo. Você nunca teve um interesse específico nisso. Além do mais, até que haja algo a provar, qual é o sentido? Não acho que o Dr. de Lamomond tinha chegado lá ainda. Sou um Munshin, respondeu ele com orgulho. Olha, Elfinha, você meio que me convenceu do que o assistente está aprontando. O confinamento dos animais de volta às fazendas, para dar aos fazendeiros Munchkins insatisfeitos a impressão de que algo está sendo feito por eles, e também para fornecer mão de obra escrava para a escavação de poços novos e inúteis. É desprezível. No entanto, isso afeta pedras do caminho e as cidadezinhas de onde vim. Tenho o direito de saber o que você sabe. Talvez possamos descobrir juntos, trabalhar para mudar a situação. Você tem muito a perder. Vou enfrentar isso sozinha. Enfrentar o quê?
Ela apenas sacudiu a cabeça. Quanto menos você souber, melhor, e digo isso para o seu bem. Quem quer que tenha matado o Dr. de Lamont não quer que as descobertas dele sejam divulgadas. Que tipo de amiga seria eu se o colocasse em risco também? Que tipo de amigo seria eu se não insistisse? No entanto, ela não ia contar nada. Quando o rapaz se sentou ao lado dela durante o resto da aula e lhe passou bilhetinhos, ela ignorou todos. Mais tarde, ele pensou que talvez tivessem desenvolvido um verdadeiro impasse na amizade deles se o estranho ataque ao recém-chegado não tivesse ocorrido durante aquela mesma ocasião. O Dr. Nikidic discursava sobre a força da vida. Entrelaçando ao redor de cada mão os 2 cachos da longa barba rala, ele falava em um tom decrescente, de modo que somente a primeira metade de cada frase ecoava até o fundo da sala. Nenhum aluno sequer conseguia acompanhar o que ele dizia. Quando o Dr. Nikidic pegou um pequeno frasco do bolso do colete e murmurou algo sobre extrato da intenção biológica, apenas os alunos na primeira fileira se endireitaram e arregalaram os olhos. Para Bock, Elphaba e todos os outros, aquilo seguia o padrão, um pouco de tempero na sopa blá blá blá, como se a criação não fosse a conclusão de blá blá blá, não obstante as obrigações de todos os seres sencientes blá blá blá, e portanto, como um pequeno exercício para acordar os que estão cochilando na parte de trás blá blá blá, eis um pequeno milagre mundano, cortesia de blá blá blá. Uma onda de empolgação acordou todo mundo. O doutor abriu o frasco esfumaçado e fez um movimento brusco. Todos conseguiram ver uma pequena nuvem de poeira, como a agitação de um monte de talco, colidir contra si mesma em uma coluna flutuante acima do gargalo do frasco. O doutor girou as mãos algumas vezes para dar início às correntes de ar, que se moviam para cima em um redemoinho. Mantendo alguma espécie rara de coerência espacial, a nuvem começou a se espalhar para cima e para os lados. Os ás que os alunos sentiam vontade de soltar foram todos adiados. O Dr. Nikidic apontou um dedo para que eles se calassem e eles conseguiam perceber o porquê. Uma grande ingestão de ar mudaria o padrão das correntes de ar e desviaria o aglomerado flutuante de pó. Entretanto, os alunos começaram a sorrir a contragosto. Acima do palanque, em meio aos símbolos uniformes de chifres de veado e trombetas de bronze entremeados, ficavam pendurados 4 retratos a óleo dos fundadores de Torres de Osma. Em suas vestes antigas e expressões sérias, eles observavam os alunos de hoje. Se esta intenção biológica fosse aplicada a um dos fundadores, o que ele diria ao ver meninos e meninas estudando juntos no grande salão? O que ele teria a dizer sobre qualquer questão que fosse? Era um momento de muita expectativa. No entanto, quando uma porta lateral do palco foi aberta, a mecânica das correntes de ar foi perturbada. Um aluno olhava para dentro, intrigado. Um aluno novo, vestido de maneira esquisita com calças justas de camurça e uma camisa de algodão branco com uma estampa de diamantes azuis tatuada na pele escura do rosto e das mãos. Ninguém o tinha visto antes, nem mesmo alguém como ele. Bock apertou a mão de Elphaba com força e sussurrou: "Olhe! Um Inqui." E era o que parecia, um estudante vindo de Vincus, em um traje cerimonial estranho, que chegou atrasado para a aula, abriu a porta errada, confuso e cheio de desculpas, mas a porta se fechou atrás dele e o trancou dentro da sala, e não havia lugares vazios nas primeiras fileiras de assentos. Então, ele se jogou no chão onde estava e se sentou com as costas contra a porta, na esperança, sem dúvida, de passar despercebido. Mas que droga, a coisa toda perdeu o rumo, comentou o Dr. Nikidic. Seu idiota, por que não chegou na hora certa da aula? A névoa brilhante, mais ou menos do tamanho de um buquê de flores, deu uma guinada para o alto em uma corrente e contornou as fileiras de dignatários há muito falecidos que esperavam por uma oportunidade imprevista para falar novamente. Em vez disso, a nuvem encobriu uma das prateleiras de chifres e pareceu, por alguns momentos, se pendurar nas pontas retorcidas. Bem, mal posso esperar para ouvir uma palavra de sabedoria deles, e me recuso a perder ainda mais deste bem precioso em demonstrações em sala de aula, disse o Dr. Nikidic. A pesquisa ainda está incompleta e eu tinha pensado que blá. Vocês que descubram por conta própria esse blá blá. Eu não tenho mesmo a intenção de prejudicar o seu blá blá. De repente, os chifres se retorceram convulsivamente na parede e se lançaram para fora dos painéis de carvalho.
Eles caíram e se estatelaram no chão, para gritos e gargalhadas dos alunos, em especial porque, por um minuto, o Dr. Nikidic não sabia o motivo da algazarra. Ele se virou a tempo de ver os chifres se endireitarem e aguardarem, trêmulos e agitados, em cima do palanque, como um galo de briga empertigado e pronto para entrar no ringue. Ah, ora, não olhem para mim, falou o Dr. Nikidic enquanto recolhia os próprios livros. Não pedi nada de vocês. Ponham a culpa naquele ali se quiserem. E casualmente apontou para o estudante de Vincus, que se encolhia com os olhos tão arregalados que o mais cínico dos alunos mais antigos começou a suspeitar de que toda a situação fosse uma armação. Os chifres ficaram de pé sobre suas pontas e deslizaram feito caranguejos ao longo do palanque. Conforme os alunos se erguiam em um grito unânime, os chifres se atiraram sobre o corpo do menino de Vincus e o prenderam contra a porta trancada. Um grupo o pegou pelo pescoço, prendendo-o pela camisa, e o outro recuou no ar para golpeá-lo no rosto. O Dr. Nikidic tentou se mover com rapidez e caiu em cima dos joelhos artríticos, mas, antes que conseguisse se pôr mais uma vez de pé, dois rapazes estavam em cima do palanque, saídos da fileira da frente, agarrando os chifres e lutando para contê-los no chão. O menino de Vincus soltou um grito em uma língua estrangeira. São Crop e Tibete. Disse Bock ao sacudir Elphaba pelo ombro. Veja. Todos os alunos de feitiçaria pularam das cadeiras e tentaram jogar feitiços nos chifres assassinos, e Crop e Tibete os agarravam, soltavam, agarravam e os soltavam de novo, até que finalmente conseguiram quebrar a ponta de um deles, outro em seguida, e os pedaços, ainda se debatendo, caíram no chão do palanque sem demonstrar novos ímpetos. Ah, pobre garoto, falou Bock, pois o aluno de Vincus desmoronou e chorava copiosamente por trás das mãos azul diamantadas. Nunca tinha visto um aluno de Vincus na vida. Que modo horripilante de receber as boas-vindas a X. O ataque ao aluno de Vincus provocou fofocas e especulações. Na aula de feitiçaria do dia seguinte, Glinda pediu que a senhorita Greylin explicasse um detalhe. Como o extrato de intenção biológica, ou o que quer que fosse aquilo, trazido pelo Dr. Nikidic, como aquilo foi entrar no currículo de ciências da vida, quando se comportou como um feitiço dos bons. Qual é a diferença entre a ciência e a feitiçaria? Ah, murmurou a senhorita Greylin, que havia escolhido este momento para se dedicar a cuidar dos cabelos. A ciência, meus queridos, é a dissecação sistemática da natureza, para reduzi-la a partes funcionais que obedeçam mais ou menos às leis universais. A feitiçaria é direcionada no sentido oposto. Ela não rasga, ela remenda. É síntese, em vez de análise. Gera o novo em vez de revelar o antigo. Nas mãos de alguém verdadeiramente qualificado, neste ponto, ela se espetou com um grampo de cabelo e soltou um gritinho: é arte. Pode-se dizer que é, de fato, a arte mais superior ou refinada. Ela supera as belas artes da pintura, do teatro e da recitação. Não se apresenta ou representa o mundo. Ela se torna o mundo. É uma vocação muito nobre. Ela começou a chorar baixinho graças à intensidade da própria retórica. Pode haver um desejo maior do que mudar o mundo? Não para falar de projetos utópicos, mas realizar mudanças. Aprimorar o deformado, reformular o equivocado, justificar as margens deste erro esfarrapado que chamamos de universo? Sobreviver por meio da feitiçaria? Na hora do chá, ainda impressionada e entretida, Glinda comentou o pequeno e sincero discurso da senhorita Greylin com as duas irmãs Thorpe. Só o Deus inominável tem o poder da criação, Glinda. Se a senhorita Greylin confunde a feitiçaria com a criação, corre o sério perigo de corromper a sua moral, comentou Nessarose. Bem, começou Glinda enquanto pensava em Amaclute, de cama, acometida pela dor mental que Glinda imaginara para ela. A minha moral não está na sua melhor forma, para início de conversa, Nessa. Neste caso, se a feitiçaria pretende ser um auxílio de alguma forma, deve servir para reconstruir o seu caráter, falou Nessarose com firmeza. Se você se dedicar neste sentido, acredito que tudo vai dar certo no final. Use o seu talento para a feitiçaria, não seja usada por ela. Glinda suspeitou que Nessarose estava desenvolvendo um jeito para ser superior de maneira arrasadora. Ela estremeceu com antecedência, embora tivesse levado a sério a sugestão de Nessarose.
Glinda, esta foi uma boa pergunta. Gostaria que a senhorita Greylin a tivesse respondido. Esse pequeno pesadelo com aqueles chifres pareceu mais mágica do que ciência para mim também. Pobre do rapaz de Vincus. Será que devemos repetir a pergunta para o Dr. Nikidic na semana que vem? Quem teria a coragem de fazer isso? Gritou Glinda. A senhorita Greylin é, no mínimo, ridícula. O Dr. Nikidic, com aquele jeito adorável de resmungar incoerências que ele tem. É tão distinto. Na aula de ciências da vida da semana seguinte, todos os olhos se voltavam para o novo garoto de Vincus. Ele chegou cedo e se sentou na sacada, o mais distante do palanque que conseguiu. Bock desconfiava dos nômades como todos os outros agricultores assentados. Entretanto, teve de admitir que a expressão nos olhos do menino novo era inteligente. Avarik, ao deslizar para o assento ao lado de Bock, disse: Dizem que ele é um príncipe. Um príncipe sem uma bolsa nem um trono. Um mendigo da nobreza. Na tribo dele, quero dizer. Ele está em Torres de Osma e o nome dele é Fiero. Ele é um Vinqui de verdade, puro sangue. Eu me pergunto o que ele acha da civilização. Se aquilo que aconteceu na semana passada foi civilizado, ele deve sentir muita saudade da espécie bárbara dele, ironizou Elphaba, do assento do outro lado de Bock. Por que ele está usando essa tinta besta no corpo? Indagou Avarik. Só faz chamar a atenção para ele. E para aquela pele. Eu não gostaria de ter a pele da cor de merda. Que coisa para se dizer, comentou Elphaba. Se você quer saber, esta é uma opinião de merda. Ah, faça-me o favor, interrompeu Bock. Vamos calar a boca. Eu esqueci, Elfinha, que você também tem problemas com a pele, falou Avarik. Me deixe fora desta, disse ela. Nós acabamos de almoçar e você está me provocando azia, Avarik. Você e os feijões que comemos no almoço. Vou mudar de lugar, alertou Bock, mas o Dr. Nikidic entrou bem na hora e a turma ficou de pé em sinal de respeito como sempre, depois se acomodou de forma ruidosa, comunicativa, tagarelando. Por alguns minutos, Elphaba acenou com a mão para chamar a atenção do doutor, mas estava sentada muito lá atrás e ele balbuciava algum outro assunto. Por fim, a menina se aproximou de Bock e disse: No recreio, vou mudar de lugar e ir mais para a frente para que ele consiga me ver. Então, a turma observou enquanto o Dr. Nikidic terminava o preâmbulo inaudível e chamava um aluno para abrir a mesma porta lateral que Fiero atravessou aos tropeços na semana anterior. Um menino da Três Rainhas entrou empurrando uma mesa parecida com uma bandeja de chá. Em cima dela, agachado como se pretendesse se tornar o menor possível, havia um filhote de leão. Mesmo da sacada era possível perceber o terror da fera. A cauda dele, uma pequena chibata da cor de amendoins triturados, chicoteava para trás e para frente, e os ombros estavam curvados. O bicho ainda não tinha uma juba, por dizer assim, era tão minúsculo. No entanto, a cabeça castanho-amarelada virava para um lado e para o outro como se contasse as ameaças ao redor. Ele abriu a boca em um gritinho aterrorizado, a forma infantil de um rugido adulto. Por toda a sala, os corações se derreteram e as pessoas disseram nhoi. Um pouco maior do que um gatinho, disse o Dr. Nikidic. Pensei em chamá-lo de PRRR, mas ele treme mais do que ronrona, por isso o chamo de BRRR. A criatura olhou para o Dr. Nikidic e se encolheu na borda do carrinho. Agora, a questão desta manhã é a seguinte, continuou o Dr. Nikidic. Aproveitando os interesses um tanto quanto distorcidos de Dr. de Lamomon, que blá blá blá. Quem saberia me dizer se este é um animal ou um animal? Elphaba não esperou ser chamada. Ela se ergueu na sacada e lançou a resposta em uma voz nítida e forte. Dr. Nikidic, a pergunta que você fez foi quem saberia dizer se este é um animal ou um animal. Parece-me que a resposta é que a mãe dele sabe. Onde está a mãe dele? Ouviu-se um alvoroço de alunos que se divertiam. Presa no pântano da semântica sintática, pelo que vejo, respondeu o doutor alegremente. Ele falou mais alto, como se só agora tivesse percebido que havia uma sacada na sala. Muito bem, senhorita.
Deixe-me reformular a pergunta. Será que alguém aqui arriscaria conjecturar a natureza deste espécime? E dar uma razão para tal avaliação? Vemos perante nós uma fera em idade delicada, muito antes que qualquer fera conseguisse dominar a linguagem, caso a linguagem fizesse parte de seu feitio. Antes da linguagem, supondo que existisse, ele continua a ser um animal? Repito a minha pergunta, doutor, proclamou Elphaba. Este é um filhote muito novo. Onde está a mãe dele? Por que foi tirado da mãe em uma idade tão precoce? Como sequer consegue se alimentar? Essas são perguntas irrelevantes para a questão acadêmica apresentada. Ainda assim, coração dos jovens sangra com facilidade. A mãe, digamos assim, morreu em uma explosão, ocorrida em um momento infeliz. Vamos presumir, para efeito de argumentação, que não havia como saber se a mãe era uma leoa ou uma leoa. Afinal, como devem ter ouvido falar, alguns animais estão voltando ao mundo selvagem para escapar dos desdobramentos das leis atuais. Elphaba se sentou, perplexa. Não me parece correto, falou ela para Boque e Avarik. Arrastar um filhote até aqui sem a mãe por causa de uma aula de ciências. Veja como ele está aterrorizado. Está tremendo. E não tem como ser de frio. Outros alunos começaram a arriscar opiniões, mas o doutor as desbancou uma a uma. O objetivo era, aparentemente, expor que, sem a linguagem ou indícios contextuais, nos primeiros estágios da infância, não era possível distinguir se uma fera tinha origem animal ou animal. Isso tem uma implicação política, comentou Elphaba bem alto. Achei que esta era uma aula de ciências da vida e não de atualidades. Boque e Avarik a obrigaram a se calar. Ela começava a ter uma reputação pavorosa. O doutor prolongou o episódio por bastante tempo mesmo depois que todos tinham digerido a questão, mas, por fim, se virou e disse: Agora vocês acham que, se pudéssemos cauterizar a parte do cérebro que desenvolve a linguagem, conseguiríamos eliminar a noção de dor e, assim, a própria existência? Testes preliminares realizados neste leãozinho mostraram resultados interessantes. Ele pegou um pequeno martelo com uma cabeça de borracha e uma seriga. O animal se ergueu, soltou um silvo, depois recuou e caiu no chão, se arrastando na direção da porta, que estava fechada e trancada por dentro do mesmo jeito que na semana anterior. No entanto, não foi só Elphaba que estava de pé aos berros. Meia dúzia de alunos gritava com o doutor. Dor? Eliminar a dor? Olhe para o bichinho, ele está apavorado. Ele já entende o que é dor. Não faça isso, o que há com você, está maluco? O doutor fez uma pausa enquanto apertava visivelmente o cabo do martelo. Não vou presidir uma recusa tão chocante a aprender. Disse ele, ofendido. Vocês estão tirando conclusões precipitadas com base em sentimentos e não em observação. Traga a fera aqui. Traga-o de volta. Mocinha, eu insisto. Vou ficar muito zangado. Ainda assim, duas meninas de Briscoe Hall desobedeceram e saíram correndo da sala com o filhote de leão assustado a tiracolo, carregando-o em um avental entre as duas. A turma virou um tumulto só e o Dr. Nikidic desceu do palanque a passos largos. Elphaba encarou Boque. Bem, acho que não vou conseguir fazer a ótima pergunta de Glinda sobre a diferença entre a ciência e a feitiçaria, não é? Definitivamente, íamos seguir um caminho bem diferente hoje. No entanto, a voz dela estava trêmula. Você sentiu pena do animal, não foi? Boque ficou comovido. Elfinha, você está tremendo. Não tenho a intenção de lhe ofender ao dizer isso, mas você quase ficou branca de fúria. Vamos dar uma volta e tomar um chá no café da praça ferroviária, como nos velhos tempos. Capítulo 4. Talvez todo grupo de pessoas reunido ao acaso tenha um curto período de graça entre a timidez e o preconceito iniciais em um extremo, e a subsequente repugnância e traição no outro. Para Boque, parecia que sua obsessão de verão com a então Galinda fazia sentido somente para dar início ao conforto mais maduro que veio a seguir, com um círculo de amigos que tinham começado a se sentir conectados de maneira inevitável e permanente. Os meninos continuavam a não ter acesso a Crage Hall,
nem as meninas às escolas dos meninos, mas a área do centro da cidade de X se transformou em uma extensão das salas de estar e de aula nas quais tinham autorização para se misturar. Em uma tarde no meio da semana, em uma manhã de fim de semana, eles se encontravam próximo ao canal com uma garrafa de vinho ou em um café ou boteco de estudantes, ou passeavam a pé e debatiam sobre os melhores pontos da arquitetura de X, ou riam dos excessos dos professores deles. Bock e Avarik, Elphaba e Nessarose, com Babá, Glinda e, de vez em quando, Pafani, Shenshen e Mila, e às vezes Crop e Tibet. E Crop trouxe Fiero consigo e o apresentou, o que paralisou Tibet por uma semana, mais ou menos, até a noite em que Fiero disse, do seu jeito tímido e formal: "É claro, fui casado por um tempo. Em Vincus nos casamos bem cedo." Os outros acharam a ideia curiosa e se sentiram imaturos. Só para garantir, Elphaba e Avarik trocavam alfinetadas sem piedade. Nessarose testava a paciência de todo mundo com seus devaneios religiosos. A torrente de comentários picantes de Crop e Tibet os fez serem atirados no canal mais de uma vez. No entanto, Bock ficou aliviado ao descobrir que sua paixão por Glinda tinha se abrandado um pouco. Ela ficava sentada na beira da toalha de piquenique com um ar de independência e desviava a conversa de si mesma. Ele amava a garota que amava o glamour que tinha em si, e esta menina parecia ter desaparecido. Ainda assim, ele estava feliz por ter Glinda como amiga. Bem, em poucas palavras, ele amava Galinda e, agora, esta era Glinda. Alguém que ele não conseguia mais compreender. Caso encerrado. Era um círculo encantado. Todas as meninas evitavam Madame Morrorosa o quanto podiam. Em uma noite gelada, no entanto, Brometic veio em busca das irmãs Trop. Babá bufou, amarrou os cordões de um avental limpo ao redor da cintura e arrastou Nessarose e Elphaba até a sala da diretora. "Eu odeio esse troço." Brometic, falou Nessarose. "Como isso funciona, afinal? É mecânico ou enfeitiçado, ou alguma combinação de ambos?" "Sempre imaginei algo meio sem sentido. Que dentro havia não ou uma família de elfos acrobatas que movem cada membro", contou Elphaba. "Sempre que Grometic aparece, as minhas mãos ficam estranhamente famintas por um martelo." "Não consigo imaginar", disse Nessarose. "Uma mão com fome, quero dizer." "Silêncio, vocês duas, a coisa tem ouvidos", comentou Babá. Madame Morrorosa espiava por entre os papéis da contabilidade enquanto fazia algumas anotações nas margens antes de se dignar a reconhecer a presença das alunas. "Não vou levar mais que um momentinho", falou ela. "Tenho uma carta do seu querido pai e um pacote para vocês. Achei que seria mais atencioso eu mesma dar a notícia." "Notícia?" indagou Nessarose, empalidecendo. "Ele poderia ter escrito para nós, assim como para a senhora", ponderou Elphaba. Madame Morrorosa ignorou. "Ele escreveu para perguntar sobre a saúde e os progressos de Nessarose, e para contar a ambas que ele vai fazer um jejum e pagar uma penitência pelo retorno de Osma Tipetarius." "Ah, a menininha abençoada", interrompeu Babá para dar vida a um dos assuntos preferidos dela. "Quando o mágico assumiu o palácio muitos anos atrás e prendeu a regente Osma, todos nós pensamos que a santa criança Osma jogaria uma praga na cabeça do mágico. Mas dizem que ela se refugiou e está congelada em uma caverna, como Lurlina. Será que Frespar teve a coragem de derretê-la? Será que está é a sua hora de voltar?" "Por favor", disse Madame Morrorosa para as irmãs enquanto lançavam um olhar azedo para Babá. "Não a chamei aqui para que a babá de vocês discutisse estes apócrifos contemporâneos, nem para caluniar nosso glorioso assistente. A transição do poder foi pacífica. Foi uma mera coincidência a saúde do regente Osma ter se deteriorado durante a prisão domiciliar, nada mais. Quanto ao poder do pai de vocês para despertar a filha real desaparecida de um estado de sonolência que nunca foi comprovado, bem, você, Elphaba, já chegou a me confessar que o seu pai é instável, ou até mesmo louco. Só o que posso fazer é desejar que tenha saúde em suas empreitadas. No entanto, sinto que é meu dever ressaltar para vocês, meninas, que não vemos aliciamentos com bons olhos aqui em Crage Hall. Espero que não tenham importado os anseios monarquistas do seu pai para os dormitórios daqui. Nós nos devotamos ao Deus inominável,
Não ao assistente nem a qualquer possível membro remanescente da família real, disse Nessarose com orgulho. Não tenho nenhum sentimento especial pelo assunto, murmurou Elphaba, exceto que o papai ama causas perdidas. Muito bem, falou a diretora. É assim que deve ser. Agora, tenho um pacote para você. Ela o entregou a Elphaba, mas acrescentou, eu acho que é para Nessarose. Abra, Elfinha, por favor, pediu Nessarose. Babá se aproximou para assistir. Elphaba desamarrou o barbante e abriu a caixa de madeira. Do meio de um monte de lascas de madeira, ela retirou um sapato e depois outro. Eram de prata? Ou azuis? Ou, agora, vermelhos? Envernizados com um acabamento brilhante, parecido com a embalagem de um doce? Era difícil dizer e não importava, o efeito era deslumbrante. Até mesmo Madame Morrorosa engasgou com tanto esplendor. A superfície dos sapatos parecia pulsar com centenas de reflexões e refrações. Sob a luz da lareira, era como olhar para corpúsculos efervescentes de sangue sob uma lupa. Ele escreveu dizendo que os comprou para você de uma funileira desdentada nos arredores de Ovels, disse Madame Morrorosa, e que ele os revestiu com contas de vidro prateadas que ele mesmo fez. Que alguém o ensinou a fazer. Coração de tartaruga, comentou Babá de maneira obscura. E, Madame Morrorosa virou a carta e apertou os olhos, ele diz que tinha esperanças de lhe dar algo especial antes que você viesse para a universidade, mas, sob as circunstâncias repentinas da doença de Amaclute. Blá blá blá. Ele não estava preparado. Então, agora os enviou para sua Nessarose para que fique com os seus lindos pés quentinhos, secos e bonitos, e os enviou com todo o seu amor. Elphaba vasculhou com os dedos por entre as curvas das aparas. Não havia mais nada na caixa, nada para ela. Eles não são deslumbrantes? Exclamou Nessarose. Elfinha, você poderia calçá-los nos meus pés, por favor? Ah, como reluzem! Elphaba ficou de joelhos na frente da irmã. Nessarose se sentou com a mesma magnificência de Ozma, a coluna ereta e o rosto brilhante. Elphaba levantou os pés da irmã, tirou os chinelos comuns e os substituiu pelos esplêndidos sapatos. Como ele é atencioso! Disse Nessarose. Que bom que você consegue se firmar sobre seus próprios pés, menina, murmurou Babá, e colocou a velha mão condescendente nas costas de Elphaba, que se encolheu para escapar do toque. Eles são lindíssimos, comentou Elphaba com rispidez. Nessarose, eles foram feitos para você. Se encaixam como um sonho. Ah, Elfinha, não se zangue, falou Nessarose enquanto olhava para os pés. Não estrague a minha pequena felicidade com ressentimentos, está bem? Ele sabe que você não precisa deste tipo de coisa. Claro que não, disse Elphaba. É claro que não. Naquela noite, os amigos se arriscaram a desrespeitar o toque de recolher pedindo outra garrafa de vinho. Babá desaprovou e se irritou, mas, conforme bebia impecavelmente sua parte com os outros, ela perdeu a moral. Fiero contou a história de ter sido casado aos 7 anos com uma menina de uma tribo vizinha. Todos ficaram de boca aberta com sua aparente falta de vergonha. Ele só tinha visto a noiva uma vez, por acaso, quando ambos tinham cerca de 9 anos. Não vou me casar de verdade com ela até termos 20 anos, e agora só tenho 18, acrescentou. Com o alívio de imaginar que ele ainda devia ser tão virgem quanto o restante, eles pediram mais uma garrafa de vinho. As velas derretiam, uma chuvinha outonal caía. Embora o cômodo estivesse seco, Elphaba colocou sua capa nas costas, como que antecipando a caminhada para casa. Ela superara a dor de ter sido ignorada por Frex. Ela e Nessarose começaram a contar histórias engraçadas sobre o pai, como se quisessem provar a si mesmas e a todos os outros que nada estava errado. Nessarose, que não era muito de beber, se permitiu uma risada. Apesar da minha aparência, ou talvez por causa dela, ele sempre me chamou de seu bichinho lindo, contou, mencionando sua falta de braços pela primeira vez em público. Ele dizia: venha cá, meu bichinho, e lhe dou um pedacinho de maçã. E eu caminhava até ele do melhor jeito possível, balançando e cambaleando se Babá, Elfinha ou mamãe não estivessem por perto para me apoiar, e caía no colo dele,
olhava para cima sorrindo e ele deixava cair pedacinhos de fruta na minha boca. Como ele chamava você, Elfinha? Perguntou Glinda. Ele a chamava de Fabala, interrompeu Nessarose. Em casa, só em casa, comentou Elphaba. É verdade, você é a pequena Fabala de seu pai, sussurrou Babá, quase para si mesma, fora do círculo de rostos sorridentes. Pequena Fabala, pequena. Elphaba, pequena Elfinha. Ele nunca me chamou de bichinho, falou Elphaba, erguendo a taça para a irmã. Mas todos sabemos que ele dizia a verdade, já que Nessarose é o bichinho da família. Por isso esses sapatos maravilhosos. Nessarose corou e aceitou um brinde. Ah, mas, embora eu tivesse a atenção dele por causa da minha condição, você conquistava o coração dele quando cantava, disse ela. Conquistava o coração dele? Ah, você quer dizer que eu realizava uma função necessária. Mas os outros disseram a Elphaba. Ah, você canta? Que ótimo! Cante, cante, você deve. Outra garrafa, outra taça, puxe uma cadeira e, antes de irmos embora, você precisa cantar. Vamos lá. Só se os outros também cantarem, pediu Elphaba, mandona. Bock? Uma canção da Mushkinlândia? Avarik, uma balada de Likin? Glinda? Babá, uma canção de Ninar? Conhecemos uma ronda de baixo nível, cantaremos depois de você, disseram Crop e Tibet. E eu entoarei uma canção de caça dos Vincus, disse Fiero. Todos gargalharam de prazer e deram tapinhas nas costas dele. Então Elphaba teve de ficar de pé, empurrar a cadeira para o lado, pigarrear e soltar uma nota entre as mãos fechadas, para depois começar. Como se ela estivesse cantando para o pai, outra vez, depois de tanto tempo. A dona do bar sacudiu seu pano para silenciar alguns homens mais velhos, e os jogadores de dardos deixaram as mãos repousarem. O ambiente silenciou. Elphaba criou uma canção ali mesmo, uma música sobre saudade e diversidade, distâncias e dias futuros. Os desconhecidos fecharam os olhos para ouvir. Bock também. Elphaba tinha uma voz legal. Ele via o local imaginário que ela conjurava, uma terra onde a injustiça, a crueldade comum, a regra tirânica e o punho esgotante da sede não funcionavam em conjunto para manter todos sob controle. Não, ele não estava dando crédito a ela, Elphaba tinha uma boa voz. Era controlada, sentida, e não histriônica. Ele ouviu até o final, e a canção se desmanchou no ruído de um pub respeitável. Mais tarde, ele avaliou a melodia se desmanchou como um arco-íris depois da tempestade, ou como ventos que finalmente se acalmam, e o que restou foi calma, possibilidade e alívio. Sua vez, você prometeu, gritou Elphaba, apontando para Fiero, mas ninguém cantaria agora, porque ela o fez tão bem. Nessarose fez sinal para Babá enxugar uma lágrima do canto do olho. Elphaba diz que não é religiosa, mas vejam como ela canta com sentimentos sobre a vida após a morte, comentou Nessarose, e, pela primeira vez, ninguém teve vontade de discutir. Capítulo 5. Certa manhã bem cedo, quando o mundo estava salpicado de geada, Grommetik chegou com um bilhete para Glinda. Ama Clute, ao que parecia, estava de saída. Glinda e suas companheiras de quarto correram para a enfermaria. A diretora as encontrou ali e as levou a uma alcova sem janelas. Ama Clute estava rolando na cama e conversando com o travesseiro. Não me enfrente, dizia desenfreadamente, pois o que posso fazer com você? Vou abusar da sua boa natureza, docinho, pousar meus cachos oleosos sobre sua trança bem feita e atiçar com meus dentes seu corte com aplicação de renda. Você é uma perturbação estúpida por permitir isso, eu digo. Não me importo com as noções de serviço. É tudo besteira, estou lhe dizendo, besteira. Ama Clute, sou eu, falou Glinda. Ouça, querida, sou eu. Sua pequena Galinda. Ama Clute virou a cabeça de um lado para outro. Seu protesto é um insulto para seus ancestrais. Continuou, girando os olhos para o travesseiro outra vez.
Aquelas plantações de algodão nas margens de águas plácidas não se permitiram ser colhidas para que você pudesse se deitar como em um tapete e deixar qualquer pessoa nojenta cobrir você de baba noturna. Não faz o menor sentido. Ama. Chorou Glinda. Por favor. Você está delirando. Ah, estou vendo que você não tem nada a dizer sobre isso, comentou Ama Clute com satisfação. Volte, Ama, volte mais uma vez antes de ir. Ah, doce Lurline, isso é terrível, disse Babá. Queridas, se algum dia eu ficar assim, me envenenem, sim? Ela está indo, posso ver, contou Elphaba. Vi isso muitas vezes na província de Quadlin, conheço os sinais. Glinda, diga o que precisa dizer, rápido. Madame Morrorosa, posso ter um pouco de privacidade? Indagou Glinda. Ficarei ao seu lado para apoiá-la. É meu dever com as minhas meninas, disse a diretora, pousando determinadamente as mãos de presunto na cintura. Mas Elphaba e Babá se levantaram, a levaram pelos cotovelos para fora da alcova, descendo o corredor e através da porta, a fecharam e trancaram. Babá cacarejou o tempo todo. Olha, que delicadeza sua, madame diretora, mas não é necessário. Não é necessário mesmo. Glinda apertou a mão de Ama Clute. Gotas de suor branco estavam se formando como água de batata na testa da servente. Ela lutou para afastar a mão, mas suas forças estavam se esgotando. Ama Clute, você está morrendo, disse Glinda, e a culpa é minha. Ah, pare, pediu Elphaba. É, sim, assumiu Glinda de modo intenso, é, sim. Não estou falando disso, continuou Elphaba. Eu quis dizer para você sair da conversa, é a morte dela, e não sua entrevista com o Deus inominável. Ande. Faça alguma coisa. Glinda apertou as mãos dela, as duas, com mais força ainda. Vou trazê-la de volta com mágica, disse ela entre os dentes cerrados. Ama Clute, faça o que estou dizendo. Ainda sou sua patroa e sua superior, e você tem que me obedecer. Agora ouça este encanto e comporte-se. Os dentes de Ama rangeram, os olhos reviraram e o queixo se retorceu, como se tentasse empalar algum demônio invisível no ar sobre sua cama. Os olhos de Glinda se fecharam e sua mandíbula trabalhou. E um conjunto de sons, sílabas incoerentes até mesmo para ela, saíram encantados de seus lábios pálidos. Espero que você não a exploda como um sanduíche, murmurou Elphaba. Glinda ignorou. Ela sussurrava e trabalhava, ela se balançava e arquejava. As pálpebras de Ama Clute se moviam tão freneticamente sobre os olhos fechados que parecia que as órbitas dos olhos estavam mastigando os próprios olhos. Magicor sensus ouvinda Clanks, concluiu Glinda em voz alta, e, se isso não funcionar, eu desisto, nem os cheiros e sinos de um kit completo ajudariam, acho eu. No colchão de palha, Ama Clute caiu para trás. Um pouco de sangue escorreu do canto exterior de cada olho. Mas o movimento feroz de virada do foco tinha terminado. Oh, minha querida, murmurou ela, você está bem ou estou morta? Ainda não, respondeu Glinda. Sim, querida Ama, sim, estou bem. Mas, querida, acho que você está indo. Claro que estou, o vento está aqui, não consegue ouvi-lo? Perguntou Ama Clute. Não importa. Ah, aí está Elfinha também. Adeus, meus docinhos. Fiquem longe do vento até a hora certa ou vocês serão levadas na direção errada. Ama Clute, disse Glinda, tenho algo a lhe dizer, tenho que pedir perdão. Mas Elphaba se inclinou para a frente, tirando Glinda da linha de visão de Ama Clute. Ama Clute, antes de ir, conte-nos quem matou o Doutor de Lamomond. É claro que você sabe isso, respondeu Ama Clute. Precisamos ter certeza, falou Elphaba. Bem, eu vi, ou melhor, quase vi. Tinha acabado de acontecer e a faca ainda estava lá. Ama Clute se esforçou para respirar, manchada com o sangue que não teve chance de secar. O que você viu? Isso é importante. Vi a faca no ar, vi o vento chegar para afastar o Doutor de Lamomond, vi o relógio girar e o tempo do bode parar. Foi Grommetic, não foi?
Murmurou Elphaba, tentando fazer a mulher dizer as palavras. Bem, é isso que estou dizendo, docinho, explicou Amaclute. E ele a viu, ele se virou contra você? Gritou Glinda. Isso a fez ficar doente, Amaclute? Era minha hora de ficar doente, argumentou Amaclute com gentileza, então eu não podia reclamar. E é minha hora de morrer, então me deixem. Apenas segure minha mão, querida. Mas a culpa é minha, começou Glinda. Você me faria um bem se ficasse quieta, doce Galinda, meu docinho, disse Amaclute de um jeito suave, dando um tapinha na mão de Glinda. Depois ela fechou os olhos, inspirou e expirou algumas vezes. Elas ficaram ali em um silêncio que parecia especialmente de Liquim da classe de serventes, embora fosse difícil explicar por que mais tarde. Do lado de fora, Madame Morrorosa andava de um lado para o outro. Então elas imaginaram ouvir o eco de um vento, e Amaclute se foi, e o travesseiro extremamente subordinado recebeu um pequeno vazamento de suco humano do canto de sua boca relaxada. Capítulo 6. O funeral foi modesto, um caso de ame-a e deixe-a partir. Os amigos mais próximos de Glinda compareceram, ocupando 2 bancos da igreja, e no segundo andar da capela uma multidão de amas formava um grupo profissional. O resto da capela estava vazio. Depois que o corpo, em sua mortalha, deslizou pela calha lubrificada para o forno, os enlutados e colegas se retiraram para a sala particular da Madame Morrorosa, onde ela mostrou ter economizado nas despesas com o lanche. O chá era de um estoque antigo, envelhecido como serragem, os biscoitos eram duros e não havia creme de açafrão nem marmelada de tamorna. Nem um potinho de creme? Perguntou Glinda, com reprovação. Minha criança, tento proteger meus custos da pior escassez de alimentos fazendo compras criteriosas e cuidando de mim, mas não sou totalmente responsável pela sua ignorância. Se ao menos as pessoas obedecessem totalmente ao mágico, haveria abundância. Não percebe que estamos à beira da fome e que as vacas estão morrendo a 300 quilômetros daqui? O creme de açafrão está muito valorizado no mercado. Glinda começou a se afastar, mas Madame Morrorosa esticou um monte de dedos acolchoados, bulbosos e cheios de joias. O toque fez o sangue de Glinda gelar. Eu gostaria de ver você, a senhorita Nessarose e a senhorita Elphaba, depois que os convidados saírem. Por favor, me aguardem. E se afastou em seguida. Vamos receber uma lição de moral, sussurrou Glinda para as irmãs Trop. Alguém tem que gritar conosco. Nem uma palavra sobre o que Amaclute contou, nem que ela voltou, falou Elphaba com urgência. Entendeu, Nessa? Babá? Todas concordaram com a cabeça. Bock e Avarik, se despedindo, disseram que o grupo se reuniria no pub em Regent's Parade. As meninas concordaram em encontrar com eles depois da entrevista com a diretora. Elas fariam uma homenagem mais honesta a Amaclute no Pitch and Kidneys. Quando a pequena multidão se dispersou, sobrando apenas Grommetic retirando os copos e as migalhas, a própria Madame Morrorosa fez um fogo, um gesto de companheirismo perdido, e mandou Grommetic embora. Mais tarde, coisinha, mais tarde. Vá se lubrificar em algum armário por aí. Grommetic se afastou sobre rodas com, se isso era possível, um ar ofendido. Elphaba teve que reprimir uma vontade súbita de chutá-lo com a ponta de sua bota preta pesada. Você também, babá, ordenou Madame Morrorosa. Uma pequena pausa nas suas tarefas. Oh, não, respondeu babá. Babá não se afasta de Nessa. Se afasta, sim. A irmã dela é perfeitamente capaz de cuidar dela, retrucou a diretora. Não é, senhorita Elphaba. A própria alma da caridade. Elphaba abriu a boca, a palavra alma sempre a provocava, Glinda sabia, mas a fechou outra vez. Ela fez um sinal com a cabeça indicando a porta. Sem uma palavra, babá se levantou para sair, mas, antes de a porta se fechar atrás dela, comentou. Não é tarefa minha reclamar, mas, sério, nada de creme? Em um funeral. Socorro, disse Madame Morrorosa quando a porta se fechou, mas Glinda não teve certeza se era uma crítica aos serventes ou um pedido de simpatia.
A diretora se recuperou arrumando as saias, as aberturas e as fitas de sua jaqueta. Em lantejoulas de cobre laranja, ela parecia uma deusa dos peixinhos dourados enorme, estufada e erguida. Como foi que ela conseguiu ser diretora? Glinda se perguntou. Agora que Amaclute virou cinzas, devemos continuar com bravura, começou Madame Morrorosa. Minhas meninas, posso pedir que me contem a triste história de suas últimas palavras? É uma terapia essencial na sua recuperação do luto. As meninas não se entreolharam. Glinda, que nestas situações era porta-voz, inspirou e disse: Ah, ela só falou bobagens até o fim. Não é de surpreender, pobre velhinha. Mas que tipo de bobagem? Não conseguimos entender, respondeu Glinda. Imaginei se ela falou algo sobre a morte do bode. Oh, o bode? Bem, eu não saberia dizer, disse Glinda. Suspeitei que, em sua condição demente, ela pudesse retornar àquele momento crítico. Pessoas que estão morrendo muitas vezes tentam achar um sentido, no último momento possível, para os enigmas de suas vidas. Um esforço inútil, claro. Sem dúvida Amaclute estava intrigada pelo que viu, o corpo do bode, o sangue. E Grommetic? É. Indagou Glinda em um tom fraco. As irmãs ao lado dela tomaram cuidado para não se mexer. Naquela manhã terrível eu acordei cedo, estava nas minhas meditações espirituais, e percebi a luz no laboratório do Dr. de Lamont. Por isso, enviei Grommetic com um animado bule de chá para o velho bode. Grommetic encontrou o animal caído sobre uma lente quebrada, ele aparentemente tropeçou e feriu a própria veia jugular. Um acidente muito triste, provocado pelo zelo acadêmico, para não dizer excesso de confiança, e uma lamentável falta de bom senso. Descanso, todos nós precisamos de descanso, os mais brilhantes de nós precisam de descanso. Grommetic, confuso, tentou sentir o pulso, mas não havia nenhum, e suponho que foi bem nessa hora que Amaclute chegou. E viu o querido Grommetic salpicado com o jorro de um forte pulso circulatório. Amaclute chegou do nada e não era da conta dela, devo acrescentar, mas não vamos amaldiçoar sua morte, não é mesmo? Glinda engoliu novas lágrimas e não mencionou que Amaclute havia dito que viu alguma coisa incomum na noite anterior e saiu para verificar. Eu sempre achei que o choque de todo aquele sangue pode ter sido a última gota que provocou o retorno da doença de Amaclute. Incidentalmente, vocês podem ver por que dispensei Grommetic agora mesmo. Ele ainda está muito sensível e suspeita, creio eu, que Amaclute pensava que ele era responsável pelo assassinato do bode. Madame Morrorosa, começou Glinda hesitante, deveria saber que Amaclute nunca teve essa doença que descrevi para a senhora. Eu a inventei. Mas não a determinei. Eu não a atribuí a ela, nem ela à doença. Elphaba olhava para Madame Morrorosa com firmeza, mantendo discreto seu interesse. As pestanas de Nessarose piscavam. Se a Madame Morrorosa já sabia disso, seu rosto não demonstrou. Ela parecia plácida como um barco a remo acorrentado. Bem, isso só reforça minhas observações, soltou ela. Há um poder imaginativo, até mesmo profético, no seu pequeno cérebro destacado, senhorita Glinda. A diretora se levantou, com as saias farfalhando, como o vento num campo de trigo. O que vou dizer agora é na mais estrita confiança. Espero que minhas meninas obedeçam ao meu comando. Estamos combinadas? Ela pareceu aceitar o silêncio atônito como concordância. Olhou, superior, para as meninas. É por isso que ela se parece tanto com um peixe, pensou Glinda de repente. Ela quase nunca pisca. Por uma autoridade alta demais para ser identificada, fui incumbida de uma tarefa crucial. Uma tarefa essencial para a segurança interna de Oz. Tenho trabalhado para cumprir essa tarefa há alguns anos, e o momento é adequado, e os bens estão à minha disposição. A diretora as examinou. Elas eram os bens. Vocês não repetirão o que ouvirem nesta sala. Vão decidir falar e não conseguirão. Envolvi cada uma de vocês num casulo de prisão em relação a este assunto. Não, ela ergueu uma das mãos ao protesto de Elphaba, você não tem o direito de contestar.
O ato já foi consumado e vocês devem ouvir e estar abertas ao que vou dizer. Glinda tentou examinar a si mesma para ver se estava se sentindo embolada ou presa ou com algum encanto. Mas só se sentiu assustada e jovem, o que pode ser a mesma coisa. Ela olhou para as irmãs. Nessarose, em seus sapatos ofuscantes, estava recostada na cadeira, com as narinas dilatando de medo ou empolgação. Elphaba, por outro lado, parecia impassível e irritada como sempre. Vocês vivem em um abrigo seguro aqui, um pequeno ninho apertado, menina com menina. Ah, eu sei que vocês têm seus garotos estúpidos lá fora, coisas sem importância. Só servem para uma coisa e nem são confiáveis nisso. Mas estou divagando. Devo dizer que sabem pouco ou nada sobre a situação da nação hoje. Vocês não têm ideia da intranquilidade a qual as coisas chegaram. Comunidades no limite, grupos étnicos se enfrentando, banqueiros contra fazendeiros e fábricas contra lojistas. Oz é um vulcão borbulhante ameaçando entrar em erupção e nos queimar com seu pus venenoso. Nosso mágico parece forte o suficiente. Ah, mas será que ele é, de verdade? Ele tem o domínio da política interna. Ele não é negligente para negociar taxas com os sanguessugas de Eve ou Gemicói ou Fliaa. Ele governa a cidade das Esmeraldas com uma dedicação e uma capacidade que a linhagem decadente e snob de Ozma jamais imaginou. Sem ele, teríamos sido varridos na explosão, anos atrás. Só podemos ser gratos. Um pulso firme faz maravilhas em situações podres. Ande suavemente, mas carregue uma vara. Bem, um homem é sempre bom para a face pública do poder, não? Sim. Mas as coisas nem sempre são como parecem. E está claro há algum tempo que a sacola de truques do mágico não vai funcionar para sempre. Estão para acontecer revoltas populares, do tipo estúpido e sem sentido, no qual pessoas burras e fortes gostam de morrer em nome de mudanças políticas que serão implementadas depois de uma década. Isso dá sentido à vida sem sentido, não acham? Não dá para imaginar outro motivo para isso. De qualquer maneira, o mágico precisa de alguns agentes. Ele exige alguns generais. No longo prazo. Pessoas com habilidades gerenciais. Pessoas com iniciativa.